Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio. A palavra de hoje está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 ao 34. Eu vou falar hoje sobre manifestando a autoridade. Olha o que a palavra diz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Eu gosto desse texto aqui, porque esse texto mostra muito daquilo que é a humanidade, o relacionamento do ser humano e a maneira dele exercer ou não essa autoridade. O apóstolo Pedro, ele recebe a autoridade. Só que de repente o que acontece? Esse mesmo apóstolo Pedro, ele mesmo recebendo a autoridade, ele não demonstrava ser uma pessoa segura. Parecia que Pedro continuava instável, parecia que Pedro continuava maleável, ele não conseguia ser permanente. E é por isso que a palavra começa dizendo assim: Simão, Simão. E Simão é um nome até que tranquilo, é bonito, tem um significado muito bonito lá no Antigo Testamento, é a ideia de que Deus ouve. Mas aqui a palavra para Simão é justamente instabilidade. E é interessante que Jesus olha para Simão e diz: Olha, quando tu te converteres, mas como se converter? Pedro, ele largou tudo. Pedro seguiu a Jesus, Pedro andou com Jesus todo o seu ministério. E agora Jesus, já no final do ministério, quando te converteres, é porque a palavra aqui não está sendo relacionada a uma palavra de salvação. Não é a ideia de Pedro aceitar Jesus, não é nada disso. A ideia de quando te converteres é de quando te converteres em um homem de autoridade. Porque era isso que faltava para o apóstolo Pedro, ser convertido em um homem de autoridade. E como ele não ainda havia sido convertido a esse homem de autoridade, ele ainda estava cheio de instabilidade, ele pula na frente para dizer: olha, eu fico preso por causa de ti, eu morro por causa de ti, mas ao mesmo tempo ele estava negando Jesus 3 vezes. Ele se deixou então manipular pelo diabo, pelo fato de ele não ter usado, não ter manifestado a autoridade na vida dele. E aí o resultado, ele passa a ser dirigido não pela rocha que era Jesus, mas pelo Simão que era instável. E o resultado disso, Pedro acaba então se deixando levar pelas suas deformações, ele começa a negar a Jesus. Ele perde realmente a capacidade de ir aonde Deus determinou para ele ir. Jesus chegou com ele e disse: Você vai ser pescador de homens, mas pelas suas deformações, ele agora não quer ser mais o pescador de homens. Ele quer voltar a pescar peixes. E é isso que a gente precisa aprender hoje sobre essa manifestação da autoridade. Como é que Pedro restaura a autoridade na vida dele? A primeira coisa que Jesus faz na vida de Pedro é fazer com que Pedro assuma o seu chamado. E é isso que a gente precisa aprender. Assumir o nosso chamado. Às vezes a gente só assume o chamado no dia bom. O chamado é para todos os dias. Seja um dia bom, seja um dia ruim, Deus te chamou. Talvez você tenha sido chamado para o ministério. Tem dias bons e tem dias ruins. Talvez você foi chamado para um projeto grandioso, um sonho que Deus colocou na tua vida, um cargo, uma função. Se você tem um chamado, entenda, vai ter dias bons e vai ter dias ruins. O seu chamado é para todos os dias. Então, não abra mão do seu chamado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele recebe o sopro da autoridade, mas ele abre mão do seu chamado. Pedro, ele agora
não entendeu aquela transferência de autoridade que Jesus havia passado para ele. Enquanto Pedro estava sendo chamado para ser pescador de homens, ele estava remontando ali todo o seu passado e aí abre mão da sua autoridade, não manifesta a autoridade apostólica. Ele acaba, então, se tornando como muitos de hoje, né, que parece que são freelance de fé. Ah, hoje eu tenho autoridade, amanhã eu não tenho. Hoje eu estou firmado, amanhã eu não estou firmado. Entenda isso. Independente da circunstância, independente do dia, se ele é bom ou se é ruim, você não pode abrir mão de assumir o seu chamado. Assuma o seu chamado. Restaure o seu sonho. Restaure o projeto que Deus tem para a sua vida. Uma outra coisa importante para manifestar a autoridade, no caso daquele que é chamado para o ministério, é viver na dimensão do Espírito Santo. Quando você vive na dimensão do Espírito Santo, você não é mais manipulado pela carne, muito pelo contrário, você se torna uma testemunha. É isso que diz Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha, foi para isso que Jesus te chamou. Então manifeste a autoridade sendo testemunha de Jesus, mostrando Jesus através do seu viver diário. O poder da testemunha é o poder de uma outra dimensão, é um poder espiritual. Só pode falar de Jesus quem experimentou Jesus. Então, seja uma testemunha e manifeste a autoridade. Mas também eu preciso manifestar a autoridade espiritual entendendo quem eu sou no Espírito. Quando você lê a palavra, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, a Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos criados um pouco abaixo do que os anjos. Ou seja, Deus ele nos colocou acima. Você foi criado para ficar por cima. Você foi criado espiritualmente para exercer a autoridade. Então, você não pode ser esse Simão instável, mas você precisa ser o Pedro que é a rocha. Ou seja, exerça a sua autoridade. Manifeste a sua autoridade. E quando você manifesta a autoridade, o resultado é: o Senhor te faz revestido de unção. E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Seja o que for que esteja tentando paralisar você, você tem autoridade. Manifeste a unção. Quebre o jugo que há sobre a sua vida. Quando você exerce a autoridade, você é revestido dessa unção, desse poder e anda na esfera do homem espiritual. Quando você é manifesto de espiritualidade, você exerce as credenciais do apostolado. Sinais, poderes e milagres são manifestos na sua vida. Então, nesse dia, independente dele ser um dia bom ou ruim, manifeste a autoridade, exerça a autoridade e seja aquilo que Deus te chamou para ser. Um homem ungido que quebra todo o jugo através da unção. Que Deus lhe abençoe, um beijo no coração. Amém.